livro é basicamente aquele meme de cenas como essas serão frequentes se o feminismo for legalizado. Ah, e antes que eu esqueça, eu criei um Instagram agora para o Livros e Pão, então se você tiver interesse em acompanhar um pouquinho os bastidores e os extras aqui do canal, segue lá, @Livros e Pão no Instagram. Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ao Livros e Pão e hoje estamos aqui para falar do segundo volume da série A Escola do Bem e do Mal, intitulado Um Mundo Sem Príncipes. Neste segundo livro, nós estamos de volta com Agatha e Sophie após elas terem conseguido escapar do mundo do conto de fadas e terem retornado para o seu vilarejo de Gavaldon. E como exatamente elas conseguiram retornar para casa, atravessando toda a floresta, nunca ficou exatamente claro. Mas tudo bem, eu acho que honestamente é uma dessas explicações que não eram realmente necessárias e que podem sim ser deixadas para a imaginação. E sendo as primeiras crianças que finalmente retornaram ao vilarejo, elas foram recebidas com muito orgulho, com muito amor e com muita adoração. Chegaram até a erguer estátuas em homenagem a elas. Porque, elas eram heroínas. Só que aí, conforme as semanas foram passando, as coisas foram voltando ao normal. E, de certo modo, elas foram perdendo os 5 minutos de fama delas. As estátuas ainda estavam lá, mas a população voltou a tratar elas como crianças normais do vilarejo. E elas foram sendo esquecidas. Uma coisa que já tinha me incomodado um pouco no primeiro livro, e que eu acho que é um incômodo que ficou mais claro nesse, é que eu acho que as relações familiares delas estão sendo muito subexploradas. Porque, por exemplo, a gente sabe que a Sophie tem uma relação problematiquérrima com o pai, e esse livro até começa a falar mais disso, só que parece que a trama foi deixada de lado pela metade e que a gente teve um pontapé inicial ali, só que ele não levou pra nenhum lugar e a bola ficou esquecida. E a mesma coisa em relação a Agatha e a mãe dela. Mas, considerando que essa é uma série de livros, eu ainda perdoo, porque eu imagino, e na verdade eu torço, que o autor esteja plantando pequenas pistas e esteja construindo aos poucos essa relação familiar que em algum momento vai implodir e que vai ser extremamente relevante para a história e para as evoluções das personagens. De qualquer modo, voltando pra Gavaldon, as meninas, especialmente a Sophie, começaram a ficar entediadas com essa nova realidade. Porque, a Sophie sempre gostou de atenção e agora ela estava mais esquecida do que lixo de ônibus. Até inclusive porque o pai dela ia finalmente oficializar o casamento dele com a madrasta que ela detestava. E contudo, até mesmo a Agatha, que desde o início da série só queria retornar pra casa, não estava realmente verdadeiramente feliz com esse final que elas tinham tido e com a nova vida dela ali em Gavaldon. Nem ela mesma entendia o porquê. Só que por mais que ela não entendesse conscientemente esse sentimento, no inconsciente ela entendia. Porque nos sonhos dela aparecia um rostinho bonito muito familiar. O rosto do príncipe dela, o rosto do Tedros. Então, eis que no fatídico dia do casamento do pai da Sophie, um desejo acontece. O desejo de: eu gostaria que o meu final tivesse sido diferente. Então, o conto de fadas delas é reaberto. E do nada, no meio do casamento, flechas começam a vir de todas as direções, focando em apenas um alvo: a Sophie. E logo mais, elas e todo o vilarejo recebem uma mensagem falando para que eles entregassem a Sophie, porque senão eles sofreriam sérias consequências. Então, agora que a Sophie havia se tornado uma vítima, o fator heroína dela foi alavancado pra 1000 e o povo voltou a querer proteger ela e a amar ela e querer que ela tivesse ali de fato, a reconhecer a existência dela ali. Então a Sophie, em dado momento, ficou até tipo, podem mandar mais flechas, estou adorando ser alvo das atenções. E acaba que o vilarejo não entrega a Sophie para esses mensageiros que logo mais fica bem claro que eles vêm de além da floresta, ou seja, eles vêm do mundo do conto de fadas em busca da Sophie. E por eles não terem entregado a menina, o vilarejo acaba sofrendo consequências sérias. Casas são incendiadas, famílias são aterrorizadas e logo, aquele amor que eles tinham recuperado pela Sophie vira ódio. E logo mais, toda a população do pequeno vilarejo de Gavaldon está pedindo para que Sophie seja entregue. Quer dizer, isso exceto o pai da Sophie e a Agatha. E os sacerdotes do vilarejo, que aliás eu achei bem aleatório e também é um outro ponto que poderia ter sido mais explorado novamente, eles decidem entregar a Sophie mesmo contra a vontade dela. Para além da metáfora, eles na verdade planejam o assassinato dela, Planejam entregá-la de bandeja para que ela seja morta, que
Afinal, esse era o intuito final da carta que eles estavam recebendo. Mas a Agatha, recuperando seu traço de amiga protetora, vai atrás da Sophie e não deixa que isso aconteça. Então ela vai lá com unhas e dentes a fim de proteger a amiga. E passagens vão e voltam e daqui a pouco as duas estão de volta ao mundo de contos de fadas. Só que, dessa vez, tudo está diferente. Não há mais uma escola do bem e uma escola do mal. E agora há sim uma escola das meninas e uma escola dos meninos. Acontece que, quando a Agatha, no livro anterior, mudou o final do conto de fadas dela ao beijar Sophie, isso causou uma reação em todos os contos de fadas já existentes. Porque as princesas e as personagens femininas no geral perceberam que elas não precisavam de príncipes para ter o seu final feliz. Então isso desencadeou uma reação em cadeia na qual as princesas começaram a enxotar os príncipes pra fora e botar todo mundo pra correr, literalmente. Vos vais a morir também! Como desees! Então o que rola basicamente nesse novo mundo do conto de fadas é que tem uma escola agora para as meninas independentes, para elas recuperarem a independência e passarem a se valorizar em outros aspectos. E, por outro lado, tem ali os meninos indignados, revoltados e agora irrelevantes. O que resulta, basicamente, em meninos extremamente amargurados. Tá pensando que vida de príncipe é fácil, é? Quando você contar uma história, inventa uma história também pro seu filho em que o príncipe tenha pelo menos nome. É, porque é só príncipe encantado. Mas a princesa tinha o nome de Branca de Neve. E outra coisa importante é que a escola das meninas, que antes era a escola do bem, ganhou uma nova reitora agora, a Evelyn Sader, que é a irmã do vidente do primeiro livro. E vamos lá, eu acho que nenhum personagem nesse livro me frustrou tanto quanto essa reitora, a Evelyn Sader. Porque ela tinha muito potencial. Ela é uma personagem interessante, poderosa, e eu senti que tudo que o autor escreveu sobre ela e sobre os poderes dela amontoou para uma grande pilha de nada. A motivação dela não me convenceu e o jeito como ela terminou no livro eu achei, francamente, patético. E foi um final que me pareceu, no mínimo, questionável. Tendo isso dito, a parada das borboletas espiãs dela era maneira e eu posso admitir isso. E falando em personagens mal aproveitados, nós temos que voltar a falar do Ort, que era um dos meus personagens favoritos no primeiro livro. Assim como a Evelyn, o autor deu indícios de que mudanças importantes estavam começando a acontecer com esse personagem. Desde o fato dele estar ficando mais forte, até os planos que ele tinha para se mostrar como alguém de valor e alguém que não deveria ser esquecido dentro do time. Mas aí o livro terminou e ele ainda estava na mesmíssima posição em que ele estava anteriormente. Na verdade, o livro terminou e ele não estava em lugar algum. Tudo no livro tinha indicado para que ele ia ter alguma passagem importante na prova, durante a prova, e acabou que durante a prova ele nunca apareceu. Então eu achei isso bem esquisito. E eu acho que, novamente, isso se deve ao fato de que a gente tá lendo uma série de livros, né? Esse é o segundo livro da série. E acabou que esse foi um problema que eu tive ao longo de toda a leitura. Porque, veja bem, o primeiro livro, A Escola do Bem e do Mal, Simples e Pura, é um livro com início, meio e fim. É um livro que se sustenta sozinho. E eu não senti que esse livro se sustenta sozinho. Ele basicamente serviu para começar a construir coisas que vão ser importantes no terceiro livro e em livros futuros, mas que como um livro mesmo, ele é bem fraco, comparado ao anterior, pelo menos. E não à toa eu dei uma olhada rápida nas avaliações do livro na página do Scooby, e as avaliações são consideravelmente piores do que as do primeiro livro. Não é que a história tenha ficado chata nem nada, continua sendo divertida. Mas é porque faltou realmente dar aquela força pro livro poder se sustentar com as 2, 3, 4 ou sei lá, 500 pernas sozinho. Pareceu realmente que ele é apenas um corredorzinho entre um livro e outro e não um quarto com estrutura própria. Não sei se essa foi a melhor analogia, mas foi a que veio na minha cabeça no momento. Agora, quanto às partes boas do livro, as partes positivas. Desde o momento em que a prova entre as escolas foi se aproximando, aliás, vamos falar dessa prova um pouquinho porque a ideia é bem divertida. Basicamente, a escola dos meninos e a escola das meninas organizam essa prova e se a escola dos meninos ganhasse, a escola das meninas deveria entregar a Agatha e a Sophie para serem executadas e para acabar logo com todo esse drama do conto de fadas delas. E se a escola das meninas ganhasse, basicamente todos os meninos deveriam virar escravos eternos. Então, né, são consequências dramáticas para a prova. E conforme a prova foi se aproximando, o ritmo foi ficando bem envolvente e bem interessante mesmo. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer.
E eu gostei principalmente das passagens em que a Sophie estava lá infiltrada como Philip. Gostei principalmente das interações dela com o Tedros. E aliás, esse foi um personagem que teve um bom desenvolvimento. Vai Tedros! O autor novamente tratou bastante dessa questão do papel social dos gêneros e, diga-se de passagem, sempre com uma grande dose de ironia, e que eu acho que até mais do que no primeiro livro, nesse livro aqui o autor tinha que estar atento realmente ao fato daquilo ser irônico, para não acabar entendendo que isso era um valor que o autor queria passar. E eu acho que nos momentos que o autor, o Solomon Chainani, atravessou essa passagem, né, da fachada engraçada, beirando o ridículo dos meninos e das meninas fazendo as coisas extremas e tal, ele acabou tocando em assuntos muito importantes e que realmente deram força para o desenvolvimento dos personagens, em especial o Tedros, porque ele falou bastante da masculinidade tóxica e da importância de se permitir ser vulnerável. Então nessa eu achei que ele acertou em cheio. E uma coisa que eu até imagino que muita gente tenha achado meio estranho ao ler o livro, se pá tenha sido o comportamento da Agatha e da Sophie voltando a ficar caidinhas pelo Tedros. E em certo momento eu mesma cheguei a pensar nisso, achei até meio ridículo, sabe? A Agatha e a Sophie ainda estarem nessa. Só que eu lembrei que elas são adolescentes, elas devem ter o quê? 13 ou 14 anos nesse livro aqui. Então basicamente, gente, elas são 99% hormônio. E aí, pra mim, tudo ficou ok, fez sentido na minha cabeça e eu achei válido. Pensando melhor, eu achei até bem bacana o autor não ter medo de brincar com isso e ser corajoso em continuar valorizando o aspecto da paixão e do amor dentro dessa história. E eu achei que o final desse livro, que foi, bem, um final infeliz, foi uma escolha curiosamente interessante, que fez sentido considerando a evolução da Agatha e da Sophie dentro desse livro. Aliás, principalmente da Sophie. Eu acho que o autor soube jogar muito bem com essa dualidade dela tentar ser do bem, ao mesmo tempo em que ela sabe que no fundo, no âmago, ela é do mal. Enfim, ressaltar as contradições dentro da própria personagem. E novamente eu fiquei curiosa pra ver pra onde ele vai levar essa história agora. Então, sim, para a surpresa de todos, incluindo a minha, eu pretendo continuar lendo essa série de livros. Porque apesar de eu ter gostado menos desse livro aqui do que do primeiro, ela continua sim sendo uma saga divertida, leve e envolvente. E sendo bem franca, eu acho que é bem isso que eu tô querendo e na real até mesmo precisando nesse momento agora. E só pra constar, o livro continua sendo um tom de ló. Então, se você gostou da resenha, por favor, deixa aqui o seu joinha, comenta o que você achou desse novo plot twist, né, da escola ser dividida entre meninos e meninas, e se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, compartilhe o vídeo com quem você quiser, porque isso ajuda muito o canal aqui a crescer. E agora sim, muito obrigada, até o próximo vídeo.